Boa noite, igreja. Estamos online mais uma noite de domingo para celebrarmos, cultuarmos o nosso Senhor Jesus juntos. E que bom que você chegou até aqui, que você clicou nesse link que você recebeu e já está aí se preparando para esse momento de celebração, para esse momento de culto. E eu já queria convidar você a interagir uns com os outros aí no nosso chat, seja no YouTube ou no Facebook. É uma forma também de comunhão, por que não? Uma forma de você interagir e fazer parte da nossa celebração. E outra forma de você participar da nossa programação é seguindo a gente nas nossas redes sociais. Você pode procurar lá no Facebook pela página Primeira Igreja Batista de Parintins e Igreja Batista Campos Manaus e também a nossa conta no Instagram. Você pode seguir @ibcamposmanaus e @pibparintins. E assim você vai ficar por dentro de todas as nossas publicações, os nossos eventos, os nossos anúncios. Eu sei que tem muita gente que está curiosa para saber o nosso retorno dos cultos presenciais. Então você fica ligado aí nas nossas próximas publicações, que eu creio que muito em breve nós vamos ter uma data definida para poder compartilhar com você. Lembrando que essa data ela é diferente para cá, para Manaus, e aí para PIB de Parintins. Então fique atento aos anúncios, seja no WhatsApp, seja nas mídias sociais, que a igreja vai estar publicando e vai estar te avisando sobre essa data, seja em Parintins ou aqui em Manaus. Eu queria também que você participasse de uma outra maneira. Que tal você registrar esse momento? Você pode pegar o seu celular e tirar uma foto da tela da TV ou do seu notebook, ou fazer uma selfie sua e da sua família ou com quem estiver participando com você, assistindo aí com você, e você vai publicar nos seus stories do Instagram. Mas não esquece de marcar o nosso @ibcamposmanaus e @pibparintins, que a nossa equipe de mídia vai estar encarregada de movimentar a nossa conta do Instagram e fazer o repost dessas publicações, tá ok? Outra coisa, você que nos acompanha direto pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que aí o nosso canal vai crescer, vai ganhar mais visibilidade e você vai poder estar por dentro de todos os conteúdos que nós estamos preparando. Tem muita coisa boa, nova vindo por aí, então não somente assista esse culto, mas também se inscreva. Se você ainda não fez isso, faça isso nesse momento. E você também tem acesso a uma outra ferramenta muito legal, muito importante, que é o nosso QR Code, que está aqui à minha direita. Você está vendo aí na esquerda do seu visor. E você pode estar focando a câmera do seu celular diretamente para esse código e você vai ser redirecionado imediatamente para uma página que é destinada exclusivamente para a coleta dos seus pedidos de oração. Então, nos permita saber de que forma que nós podemos orar por você. Nós temos uma equipe separada justamente para esse fim, que estarão intercedendo e orando pela sua causa, pelos seus pedidos. Então, não sinta vergonha, você pode usar essa ferramenta nós queremos ajudar você dessa forma. E no culto de hoje, nós vamos estar dando início a uma nova série, que terá como tema o luto. Essa série vai ser ministrada pela irmã Elisângela Lessa, que é psicóloga. E talvez você esteja passando por essa experiência agora, nesse momento. Talvez você já tenha vivido isso algum tempo atrás, ou conheça alguém que esteja passando agora, ou já viveu essa experiência. Eu tenho certeza que Deus tem muito a ensinar a todos nós a respeito desse tema. E olha só o que diz lá no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículos 22 ao 26. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Amém? Nós vamos celebrar agora esse grande amor. Eu quero te convidar a cantar, a declarar que não existe nada, nem ninguém que possa se comparar ao nosso Deus.
água em vinho tornou, e os olhos do cego abriu, e não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, e não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, e não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Quem pode nos deter? Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Quem pode nos deter? A ti bendirei pra sempre. Em ti confiarei, Senhor. Eu não terei do que ter medo. Meus pés só na rocha firmarei. Não me abalarei, e do Senhor direi: Tu és meu Deus.
do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro. Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. O luto é associado frequentemente à morte, à perda de pessoas queridas, mas na realidade ele pode se manifestar em qualquer situação de perda ou de encerramento de ciclos, como o término de um relacionamento, a demissão de um emprego, a mudança para uma outra cidade, os estágios de vida, a infância, a adolescência, a vida adulta, ou até mesmo por um cenário mundial incerto como estamos vivendo atualmente com o caso da pandemia do Covid. O dicionário define o luto como um sentimento de tristeza profunda, normalmente originado pela morte de alguém. Mas interpretá-lo assim, somente dessa forma, é ignorar a complexidade de um processo que envolve o aprendizado, principalmente para aprender a viver sem aquilo que perdemos. E como já comentamos, nem sempre se trata de uma pessoa. Entender o luto como um processo e conhecer suas diferentes etapas é o primeiro passo para compreender que este sentimento é também passageiro. Pode levar mais ou menos tempo, dependendo de cada pessoa, mas entender em qual etapa você se encontra e aceitar isso como parte da jornada pode torná-lo menos angustiante. Eu sou Elisângela Lessa, psicóloga, e nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre os estágios que experimentamos, que vivenciamos durante o processo do luto. Nós vamos nos basear no modelo de Kübler-Ross, que é uma psiquiatra que lançou um livro em 1969 sobre a morte e o morrer, e nesse livro ela desenvolveu esses 5 estágios. O primeiro estágio seria o da negação. Durante esse estágio, a pessoa é tão impactada com a notícia que ela recebe que ela tende a não acreditar que aquilo está acontecendo, como se fosse uma proteção para a sua própria sanidade, de que é como se fosse um sonho, um pesadelo, aquilo não é real, em algum momento alguém vai chegar contando que aquilo ali não é verdade. Então ela fica ali vivenciando aquele momento como se a notícia que recebeu não fosse suficientemente verdade, né? O seu cérebro fica negando aquela situação. Mas com o passar do tempo ela começa a se fazer perguntas, a questionar aquilo, e aí ela pode estar experimentando um novo estágio, que é o chamado de estágio da raiva. A raiva é um sentimento que é um pouquinho complicado de lidar, porque as pessoas tendem a encarar, né, a entendê-la como muito destrutiva. Mas ela tem uma função no nosso organismo e a gente precisa entender. Eu costumo dizer que nós podemos ter raiva. A raiva é que não pode nos ter. Então, identificar o que fazer com a raiva que a gente está sentindo é importante nesse processo. Um terceiro estágio que nós temos nesse processo é o da barganha. E esse estágio ele pode acompanhar todos os outros. É um estágio da negociação, é um estágio do e se, né? A pessoa fica perguntando muito, e se isso, e se aquilo, e se eu estivesse, e se eu tentasse, e ela também começa a fazer barganha do tipo, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, né? Ela começa a fazer promessas até em termos religiosos, promessas que vão se comportar diferente, que vão mudar alguma atitude que ela faz no seu cotidiano, para tentar aliviar esse processo da dor. Um aspecto positivo dessa barganha é que a pessoa pode começar até a
cuidar de outros, a promover ações que sejam coletivas, que ajudem outras pessoas. Muitas vezes acontece nesse estágio de perda, né? Pessoas criam ONGs, pessoas criam movimentos que ajudem outras pessoas. Esse é um estágio positivo da barganha. O negativo e perigoso é quando a pessoa entra num ciclo de e se, e ela não sai disso, ela fica só se questionando. Esses 3 primeiros estágios que nós trabalhamos aqui hoje têm um significado muito importante, mas eles têm continuação. Tá? E no próximo domingo a gente vai se encontrar aqui de novo para dar continuidade. Como eu falei, na verdade não tem uma ordem, mas eu estou seguindo uma sequência para dar as orientações. Então vamos relembrar que nós já falamos da negação, da raiva e da barganha. No próximo encontro nós vamos falar sobre a tristeza e a aceitação. Obrigado, Elisângela, por nos ajudar a entender, né, esse processo do luto, os seus estágios. Domingo que vem nós ainda vamos ver mais alguns desses estágios, mas hoje eu gostaria de deixar uma passagem com você que se encontra lá no livro de Mateus, no capítulo 5, no verso 4, é uma passagem bem conhecida, faz parte ali das bem-aventuranças e diz: bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. O luto, ele nos traz, ou ele requer uma teologia muito difícil, porque quando nós pensamos em Deus, nós pensamos em bondade, nós pensamos em, na verdade, o alívio de dor, nós pensamos no livramento de dor. Mas como a morte é uma realidade que está entre nós por causa da presença do pecado, o luto também, como consequência da morte, acaba afetando todos nós. E nesse momento de pandemia, nesse momento de Covid que nós estamos vivendo, eu creio que todos, ou quase todos nós, fomos de alguma forma ou de outra afetados pela morte, pela perda de alguém querido, ou a perda de alguém conhecido, e pelo luto que nós enfrentamos por causa dessa perda. Eu gostaria de destacar esta noite 2 coisas, baseado nessa passagem que nós lemos. Primeiro, que Deus pode curar. Deus tem o poder de curar. Eu gostaria de mencionar John Piper novamente, e ele fala o seguinte, que nós precisamos comer desse fruto, né, do fruto, da fruta do luto. Ele fala que existem alguns nutrientes que nós encontramos somente nesse fruto, nesse momento do luto. E ele até usa a ilustração: coma desse fruto. Se você está no momento de luto, nós precisamos passar por esse processo. Mas que nutrientes seriam isso? Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 7, verso 2, nos diz o seguinte: é melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos, os vivos devem levar isso a sério. O luto nos traz sobriedade, nos traz um certo equilíbrio e nos leva a entender a realidade da vida, ou a fragilidade da vida, e o fato de que a morte é um absoluto e que nós precisamos dar atenção para ela. O luto também nos traz sabedoria. No mesmo livro de Eclesiastes, no mesmo capítulo 7, agora no verso 4, nos diz que o coração do sábio está na casa onde há luto, mas o dos tolos na casa da alegria. O coração do sábio, o luto, esse momento de tristeza, esse momento de aflição, seja qual for a causa, principalmente a perda de alguém querido, ele nos traz sabedoria. E o outro nutriente que nós encontramos no luto, podemos dizer assim, é a humildade. Tiago, capítulo 4, verso 9 e 10, nos diz o seguinte: entristeçam-se, lamentem e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Então nós temos aqui sobriedade, nós temos aqui sabedoria, nós temos aqui humildade, alguns dos nutrientes que nós encontramos nesses momentos. Lutero fala o seguinte, que Deus nos ensina coisas profundas sobre Ele, através da oração, através da meditação da palavra e através das aflições. E ele faz esse comentário sobre o Salmo 119, verso 67, que fala o seguinte:
antes de ser afligido, talvez a sua tradução diga castigado, mas antes de ser afligido, andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Deus nos ensina sobre ele nesse momento de aflição. Deus tem o poder de curar. E quando nós passamos por esse momento de aflição, na dependência do Senhor, depositando a nossa esperança, a nossa confiança no Pai, nós podemos experimentar nutrientes. Para usar a ilustração de John Piper, nós podemos usufruir de alguns nutrientes que irão nos aprofundar na nossa intimidade com Deus e alimentarmos a nossa fé, alimentarmos o nosso relacionamento com Deus, de forma que nós venhamos a amadurecer e chegar do outro lado dessa tempestade mais fortes. A segunda coisa que eu queria destacar e lembrar você esta noite é o seguinte, que Deus está próximo. Deus está próximo. É interessante quando fala que bem-aventurados que choram porque eles serão consolados. A palavra consolados também tem o significado de trazer para perto, trazer de uma forma mais íntima, estar mais perto. Se você está passando por luto hoje, pelo processo de luto, independente qual seja a causa, como Elisângela falou, nós temos algumas causas do luto, não é somente a perda de um ente querido, mas essa situação de pandemia que nós estamos vivendo nos coloca em alguns estágios do luto. Quero dizer para você que Deus está presente, que Deus está próximo e Ele nos traz para perto nesses momentos de aflições. No Salmo 34, verso 18, diz o seguinte: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Bem-aventurados que choram, porque eles serão trazidos para perto do Senhor. Eles experimentarão o consolo, o conforto do Pai de uma forma mais íntima. Nesse momento de aflição, nós temos os nutrientes que irão fortalecer a nossa fé. Mas encerrando hoje, eu gostaria de dizer para você que a cura no processo de luto, ela geralmente não vem como um evento, mas ela vem através de um processo. E como nós vimos, esse processo tem alguns estágios. E nós precisamos atravessar, nós precisamos enfrentar e aceitar esses estágios para que nós possamos sair mais fortes. Precisamos aceitar esses estágios para sermos fortalecidos, não somente emocionalmente, mas que sejamos fortalecidos espiritualmente, nos aproximando cada vez mais do nosso Salvador e Criador. Deus tem o poder de curar. Essa dor, ela vai passar, mas ela vai passar através de um processo de cura. E nesse momento nós precisamos depositar a nossa confiança e a nossa esperança na certeza de que Deus está nos trazendo cada vez mais para próximo de si. E a nossa fé está sendo fortalecida, mesmo que as nossas emoções estejam abatidas. Mas nós estamos tendo a oportunidade de absorvermos alguns nutrientes e conhecermos um pouquinho mais de Deus nesse momento de dor e de aflição. Essa tempestade vai passar e nós chegaremos do outro lado, bem mais fortes, bem mais saudáveis espiritualmente, tendo aprendido muito mais de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pelo Teu imenso amor. Obrigado, Pai, pelo Teu conforto, pelo Teu consolo. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que nós temos nesse momento de aflição, Senhor, de nos aproximarmos mais de Ti. Obrigado, Senhor Deus, porque no nosso momento de choro, nós podemos experimentar, Senhor Deus, o Teu conforto e o Teu consolo. Nós podemos, Senhor Deus, estar certos de que estamos sendo chamados para perto, que estamos sendo acolhidos por Ti, Senhor.
e podemos atravessar esse momento de luto, Senhor, com esperança e a esperança certa da Tua presença e do Teu agir. Nós clamamos aqui, Senhor, pelas famílias que estão enlutadas, pelas pessoas que estão passando ou passaram por momentos de perda, Senhor Deus, uma dor tão grande, Senhor, mas que nesse momento de aflição, Senhor, elas possam estar cada vez mais aproximando de Ti, Senhor, e experimentando do Teu imenso amor, da Tua graça e da Tua misericórdia. E a Ti, Senhor, toda honra e toda glória em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Nós não vamos continuar louvando, ainda temos algumas coisas que irão acontecer no culto, e eu quero lembrar você que domingo que vem nós vamos dar continuação a esse assunto, vamos continuar falando sobre o luto. Gostaríamos de convidar você a estar novamente conosco. Nós ainda vamos ver as outras 2 etapas no processo de luto, os outros 2 estágios, e queremos convidar você a estar conosco e convide alguém também para que juntos nós possamos aprender não somente a necessidade emocional que nós temos no momento do luto e como o processo pelo qual nós passamos, mas vamos nos aprofundar um pouquinho mais na palavra de Deus e ver como nós podemos atravessar espiritualmente saudáveis esses momentos de aflição. Que Deus a todos abençoe. Amém.
da sombra da morte. O teu amor lança fora o medo. E ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. Incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Ele nunca nos deixou. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz, eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Que você possa descansar nessa certeza de que o Senhor é presente todos os dias em nossa vida. Ele nunca nos deixou, e Ele deixou essa promessa a todos nós, que Ele estaria com todos nós até a consumação dos séculos. Ele não é homem para que minta, Ele nunca nos deixou. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana e que você possa confiar nisso. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou.